Bem-vindos à oração do Despertar com Deus. Eu sou o pastor Naasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. E nós estamos falando sobre os 7 ensinos de Jesus na oração do Pai Nosso. Então, a Bíblia registra a oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Então, no verso 9 do capítulo 6, Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro ensino é: santificado seja o teu nome. Santifica, exalta o nome de Deus. O segundo ensino da oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar logo na sequência, quando a Bíblia aborda o reino de Deus, quando fala: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a segunda prioridade na oração é buscar de Deus a implantação do seu reino aqui na terra, para que todas as pessoas façam a vontade de Deus, se entreguem a Deus. E nisso há com certeza uma contrapartida, porque sempre que nós buscamos o reino de Deus, Deus também busca os nossos interesses. E agora, o terceiro ensino de Jesus na oração do Pai Nosso, agora sim se refere às nossas necessidades, quando a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, observe que as nossas necessidades entra como a terceira prioridade na oração. Terceira prioridade. Então, primeiro, exaltação do nome de Deus, depois é buscar o reino de Deus, e agora que vem as nossas necessidades. É bem curioso que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 31 a 33, Jesus fala assim que nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer, de beber, porque o Senhor sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Mas aí fala no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Veja só, que embora Deus já saiba das nossas necessidades, a Bíblia, Deus, o próprio Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele abriu um espaço para que nós pudéssemos apresentar a Deus as nossas necessidades, desde as necessidades espirituais, emocionais, físicas e materiais. Tudo aquilo que é necessário, a manutenção, a preservação da nossa vida, do ser humano, tudo isso nós podemos apresentar a Deus em oração. E a Bíblia, então, ela nos mostra que Deus, ele deixou provisão na sua palavra em promessas para todas as nossas necessidades que nós temos no dia a dia. Então, se nós temos necessidade, por exemplo, de livramento da tristeza, olha o que a Bíblia fala em Neemias 8:10, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. E fala ainda em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é alegria. Então, nós temos necessidades emocionais de alegria, ou seja, precisamos combater a tristeza, a melancolia, a angústia, precisamos tirar isso da nossa vida. E então, nós oramos e falamos: Senhor, o pão nosso, esse é um pão que nos dá sobrevivência, porque nem só de pão o homem viverá. Nós precisamos também de manutenção das nossas emoções. Nós temos necessidade de paz. A Bíblia fala isso, porque o fruto do Espírito é paz. E Jesus ainda disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, em João 14:27. Então, são provisões que nós pedimos a Deus nessa parte. Deus, agora chegou a vez de pedir pelas minhas necessidades, por aquilo que me aflige, por aquilo que me faz sofrer. Nós temos necessidade de livramento da angústia, porque a angústia é um sofrimento muito grande para o ser humano. Então, olha o que a Bíblia fala no Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quer dizer que Deus vai estar conosco na angústia para nos livrar, e nós podemos orar isso, falar isso com ele na nossa terceira prioridade na oração. Precisamos do livramento da ansiedade. Meu Deus, quantas pessoas andam tão ansiosas, tão preocupadas com o amanhã, com a incerteza. Nós precisamos orar, porque quando nós oramos de acordo com esse padrão que Jesus estabeleceu,
nós colocamos essas necessidades diante do Senhor e isso já gera paz em nosso coração. A Bíblia fala assim em 1 Pedro 5:7: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque o Senhor, ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele. O que está te deixando ansioso, hein? O que está preocupando assim a sua vida? Fala isso com Deus. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Precisamos de livramento da preocupação. Meu Deus, a preocupação com aquilo que pode ou não acontecer, com algo que pode ou não dar certo. Então, olha o que Jesus disse: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, basta cada dia os seus cuidados. Então, fala isso com Deus. Fala isso com Deus, fala: Senhor, eu estou tão preocupado, Senhor Deus, com o dia de amanhã, com o resultado que eu vou receber, com a entrevista que eu vou fazer, com algo que eu vou empreender. E o Senhor, ele vai trazer esse livramento da preocupação e você vai ter paz e vai descansar nele, em nome de Jesus. Precisamos também de livramento do medo. Por isso a Bíblia nos fala em Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: não tenha medo, nem se espante, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se você vive a oração do Pai Nosso, nessa comunhão com Deus, você entende que é a oração do Pai Nosso, por quê? Porque Deus é Pai, mas Deus somente é o Pai daqueles que se entregaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso número 12. A Bíblia fala que todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Precisamos nos tornar filhos de Deus. E quando você se torna um filho de Deus, você começa a orar a oração do Pai Nosso, na certeza de que você está falando com aquele que é o seu Pai. Então, nós podemos orar a Deus, assim, provisão para as necessidades físicas do nosso corpo, da nossa saúde. A Bíblia fala em Isaías 53 que Jesus carregou com as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, e a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, ou seja, a pisadura é o sofrimento de Jesus, onde ele foi ferido, sangrado, onde ele apanhou, por suas feridas, nós fomos sarados. A Bíblia tem todas essas provisões. Então, dentro da oração do Pai Nosso, nós temos que aprender a esperar. Essa é a nossa hora. Então, você primeiro adora a Deus, exalta o Senhor. Isso prepara o seu coração, gera fé e expectativa da presença de Deus. Depois você ora pelo reino de Deus, por aquelas pessoas que precisam compor o reino de Deus, que estão perdidas, por tantas obras que têm que ser feitas, pelo seu envolvimento no reino de Deus, pelo seu posicionamento, por aquilo que você vai fazer, para que o reino de Deus seja aumentado, mantido, preservado contra as forças do mal. E depois, sim, nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele pelas nossas necessidades. Tudo aquilo de que necessitamos. Essa é a hora de colocar diante do Senhor em oração. Então, esse é o terceiro ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Dá-nos o pão de cada dia, ou seja, supra as nossas necessidades. Esse é o terceiro ensino. Nós vamos orar agora com base nessa palavra, nesse estudo. Vou orar por você, vou interceder por você, vou clamar agora por sua vida. E você deve orar também, sempre, todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Pare o seu dia, ore e fale com Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, ó Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Santo, Santo, Santo é o Espírito de Deus que habita em nós e que nos marca como uma propriedade exclusiva de Deus. Senhor, bendito sejam os teus santos anjos, que são, ó Deus, espíritos que ministram a nosso favor, a quem o Senhor dá ordem para nos guardar em nossos caminhos. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos ainda, Senhor, pela implantação do Teu reino, Senhor, nas nossas vidas, na vida dessa pessoa que está agora aqui, Senhor, nessa oração conosco. Senhor, implanta o Teu reino na mente dela, no coração dela. Implanta o Teu reino, Senhor,
na casa dela, na família dela, Senhor, no trabalho dela, Senhor, na empresa dessa pessoa. Senhor, implanta ali o teu reino, para que em todo tempo nós buscaremos em primeiro lugar o reino do Senhor. Deus, e agora, Pai, nós temos necessidades. A tua palavra fala que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, nós entendemos que esse pão, ele representa, Pai, o suprimento de todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas e materiais. Então, Senhor, eu te peço agora, oh Deus, olha para essa pessoa que agora, Senhor Deus, clama, que agora, Senhor Deus amado, apresenta a Ti a sua súplica. Meu Deus, as necessidades delas podem ser espirituais, Senhor, emocionais, meu Deus, transtornos, ó Deus, preocupações, Senhor, ansiedades, angústias, tristezas, até mesmo síndrome do pânico, meu Deus, pessoas deprimidas, Senhor, em nome de Jesus, entra nessa casa, ilumina esse ambiente espiritual, Senhor, ó Deus, e lança fora, Pai, toda tristeza, Senhor Deus, lança fora, ó Deus, toda melancolia, tudo aquilo que faz essa alma sofrer, lança fora, em nome de Jesus. Senhor, dá o pão de cada dia, Senhor. Dá o trabalho, meu Deus, para que haja recurso financeiro para o pão de cada dia. Senhor, dá força e dá saúde para o trabalho. Senhor, abre porta para um trabalho digno, Senhor Deus, onde essa pessoa possa também receber um salário digno, ó Deus, para manter a sua família, meu Deus, com dignidade, com conforto, Senhor, como nós, que somos teus filhos, ó Deus, merecemos, meu Deus, é verdade. Nós merecemos porque somos os teus filhos e nessa terra nós fazemos a vontade do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, supra, meu Deus, cada uma dessas famílias, cada pessoa, Senhor Deus, cada família aqui representada nessa oração. Supra, meu Pai, cura a enfermidade, restaura a saúde, meu Pai. A pessoa que está, ó Deus, com laudo médico, Senhor Deus, está, ó Deus, com diagnóstico, Senhor, de morte, Senhor, muda esse quadro, Senhor Deus, muda completamente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira a morte e põe a vida. Tira a enfermidade e põe saúde. Tira, Deus amado, a tristeza e põe alegria. Sim, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que nos ama. A Ti, Senhor, nós amamos também. Por isso eu abençoo essas pessoas. Eu abençoo essas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu sou o pastor Naasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. Parabéns por esse momento, por estar conosco. Obrigado por estar conosco nesse momento.